Olá, meus irmãos. Você já imaginou o que aconteceria se o seu bisavô assistisse um filme com você nos nossos dias? É bem possível que ele ficasse chocado com a sensualidade que ele veria. Nós não podemos negar que temos vivido tempos de muita liberdade e imoralidade sexual. Agora, isso não significa que as pessoas daquela época, dos nossos bisavós, eram diferentes de nós. E isso é verdade porque, ainda que certas práticas sejam diferentes, Jesus nos ensina que o problema não é apenas o que nós fazemos, mas é aquilo que está no nosso coração. E nisso, aquela geração não é tão diferente da nossa, como nós às vezes pensamos. É isso que nos ensina o texto que nós vamos ver hoje, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30, que diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. No versículo 20, Jesus afirmou que a justiça de um cidadão do reino precisa ser muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei. Só que esses religiosos, fariseus e mestres da lei, eles eram muito zelosos no cumprimento da lei. Eles eram considerados modelos de pessoas justas. Então, como é que a justiça do cidadão do reino poderia ser maior do que a deles? Jesus responde a essa pergunta nos versículos seguintes, mostrando que o verdadeiro sentido da lei não é cumprir apenas externamente, mas a partir do coração. Os religiosos pensavam que eles eram justos, mas na verdade eles não estavam cumprindo a lei da forma que Deus queria. Deus deseja que a lei seja cumprida a partir de um coração transformado. Nós vimos isso em relação ao homicídio, e agora Jesus mostra o mesmo em relação ao adultério. Jesus nos ensina nesse texto duas verdades importantes sobre o assunto. A primeira delas é de que o adultério se consuma no coração. Olha o que diz versículos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Jesus aqui está corrigindo o pensamento dos líderes religiosos daquela época, que pensavam que o problema era apenas o ato de adulterar. Então, por causa desse pensamento, muitos deles se sentiam tranquilos, se sentiam justos aos próprios olhos, enquanto eles mantinham o coração impuro, dominado por desejos sexuais pecaminosos. Então, por isso, Jesus ensina que o problema é muito mais profundo do que a prática em si. O problema está no coração. Então, se no meu coração eu cobiço sexualmente alguém, eu já pequei, já adulterei. A prática, então, é apenas uma expressão exterior de um desejo que começou no interior, no meu coração. A segunda verdade importante ensinada por Jesus aqui é que combater o adultério, que começa no coração, exige, então, uma atitude radical. Versículos 29 e 30 diz o seguinte: Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Lidar com o comportamento é relativamente fácil. Até mesmo os cachorros podem ter o seu comportamento mudado se eles forem adequadamente treinados para isso. E se eles podem fazer isso, se cachorros podem mudar o comportamento,
muito mais nós, seres humanos. Só que lidar com o coração é muito mais complicado. O coração possui desejos intensos, que eles são difíceis de resistir. Então, por isso, Jesus ensina que lidar com esses desejos exige uma atitude radical. Jesus afirma nos versículos que nós devemos arrancar aquilo que nos faz cair. Se for o olho direito, arranque-o. Se for a mão direita, arranque a mão. Alguns intérpretes entendem que quando Jesus faz referência ao olho, ele não está falando simplesmente de atirar o olho fora. Jesus está fazendo uma referência sobre aquela porta de entrada para o coração. Aquilo que eu percebo através dos sentidos e acabo gostando e desejando. Então, se isso me faz cair, eu devo ser radical. Eu devo me afastar daquilo que desperta em mim esses desejos sexuais inapropriados. Eu devo ser radical em me afastar daquilo que gera esses desejos no meu coração. Quando Jesus fala sobre a mão, costuma-se entender como uma referência à ação, eu ir atrás daquilo que me satisfaz. Eu devo ser radical em me afastar de atitudes como essa e daquilo que me atrai e me leva ao pecado sexual. Então, se o que desperta em mim esses desejos é a internet, são revistas, é a televisão ou qualquer outra coisa, talvez eu precise, para lutar contra o pecado, eu preciso ser radical e me afastar dessas coisas, pelo menos por um tempo, para que isso não desperte em mim desejos pecaminosos. Isso quer dizer que Jesus ele está ensinando aqui não sobre mutilação do corpo, mas sobre mortificação dos desejos, fazer com que eles morram em nosso coração. Meus queridos, Jesus nos ensina nesse texto que nós devemos ser radicais na luta contra o pecado sexual. E essa luta acontece no coração. Diante disso, eu quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é: você tem vivido em pureza sexual, de acordo com a vontade de Deus? Ou tem se contentado em apenas em não praticar o ato sexual pecaminoso, enquanto talvez o seu coração esteja cheio de desejos impuros? Segunda pergunta: existe algo despertando desejos sexuais inadequados no seu coração? E o que é que você tem feito a respeito disso? Você tem sido radical na forma de tratar esse assunto? Ou tem se aproximado perigosamente daquilo que não deve? Meus queridos, eu quero que a partir desse texto, dessa reflexão, que você tenha uma vida pura. E assim tenha uma vida com uma justiça muito maior do que a dos fariseus, que cuidam apenas do comportamento. Tenha uma justiça do coração, tenha uma justiça de um cidadão do reino dos céus. Que Deus o abençoe e até a próxima.